noite. Nós vamos dar início à nossa palestra Interações Solo, Planta, Atmosfera, Impactos na Produtividade Agrícola. E nós vamos utilizar como exemplo a cultura de milho. Meu nome é Durval Dourado Neto e eu sou professor do Departamento de Produção Vegetal da Exalc da Universidade de São Paulo. E atualmente eu sou o diretor. Bem, nós colocamos aqui alguns pontos em que nós vamos abordar, desde produtividade, potencial, passando aí por partição de carboidrato e ver basicamente aí a importância, né, dessas decisões em função de época de semeadura, escolha do genótipo, população de plantas e uso de água. Então vamos fazer essa abordagem à medida que a gente for evoluindo aqui na apresentação. Então esse primeiro slide, nós temos aqui um gráfico que na cor verde mostra para a gente o que nós chamamos de produtividade potencial. Então observem que a produtividade potencial é algo importante porque dá o norte para a gente do potencial das diferentes culturas, das diferentes espécies. Por exemplo, no caso do milho, isso dependendo do ambiente pode chegar a 40, 45 mil quilos por hectare. No caso da soja, algo em torno de 18 a 20 mil quilos por hectare. E no caso da cana-de-açúcar, pode ser algo em torno de 400 mil a 450 mil quilos por hectare. Obviamente, entendendo isso como ordem de grandeza. E na cor vermelha, a gente tem aí o que nós chamamos, e que a gente vai fazer aqui uma pequena abordagem, de produtividade máxima econômica. E entre essas duas, tem uma produtividade que nós denominamos de produtividade atingível, que basicamente é limitada por água e nutrientes. A produtividade potencial depende de dióxido de carbono, radiação fotossinteticamente ativa, temperatura, fotoperíodo e genótipo. Para entender melhor a teoria, então observem que de cada 100 joules por metro quadrado por segundo de radiação fotossinteticamente ativa que chega, de radiação global que chega, né, 55% da radiação global que chega não é fotossinteticamente ativa. Então, nós temos 45% fotossinteticamente ativa, ou seja, que é utilizável pelas plantas. Ou seja, a radiação global é a metade de toda a radiação extraterrestre, ou seja, de toda a radiação que o Sol emite, a metade é global. Por quê? Porque a atmosfera, ela filtra metade da radiação que o Sol emite e o que chega no dossel da planta de soja, da planta de milho, na planta de cana e assim por diante, é o que nós chamamos de radiação global. E nós colocamos aqui 100%. Então observe que 45% está na faixa de 400 a 700 nanômetros, que é a radiação fotossinteticamente ativa, que a planta efetivamente utiliza parte dessa radiação para fazer a fotossíntese. Desses 45%, 7% é refletido aí na faixa do verde, que nós chamamos de albedo. Então sobram 38%. Bem, desses 38%, 3% é absorção inativa, então vão sobrar 35%. Desses 35%, 31% se perde por calor e fluorescência, sobrando aí 4%. 1% é respiração de manutenção, vai sobrar 3%, e 0,8% é respiração de crescimento. Ou seja, da radiação global no início, sobram efetivamente 2,2% como nova energia livre na biomassa. Então, se a planta conseguisse utilizar 2,2% da radiação global, ou 1,1%, que é metade, né, da extraterrestre, ela produziria, a planta de soja, 18 a 20 mil quilos. A planta de milho, 40, 45 mil quilos.
E como eu mencionei, a planta de cana, então nós teríamos aí algo em torno de 400 a 450 mil quilos por hectare. Então observe que tem muito o que se fazer ainda na pesquisa, né? Então esse norte dado pela teoria, né? A possibilidade aí do que nós chamamos de produtividade potencial. Isso é o potencial que tem, obviamente, dependendo do ambiente de produção, levando em consideração que não há praga, não há doença, não há planta daninha, não há limitação nem de água e nem de nutrientes. E, obviamente, não há limitação econômica. Então, esse é o nosso limite, tá certo? Obviamente, esses números são apenas ordem de grandeza. Porém, o que interessa na prática para o produtor? Interessa conhecer o que nós chamamos de produtividade máxima econômica. Então, observem esse gráfico que nós temos aqui, basicamente, reais por hectare na ordenada e na abscissa nós temos aí produtividade. Então, independentemente da produtividade, a gente tem um custo fixo e a gente tem um custo variável. A soma dos dois dá o custo total. E em função da produtividade, a gente tem a receita bruta. Obviamente, se nós olharmos aqui esse gráfico, o custo fixo, o custo variável, a soma dos dois, que vai dar para a gente o que nós chamamos de custo total. Isto em reais por hectare. Né? Por outro lado, em função da produtividade, vou botar aqui em sacos por hectare, nós vamos ter aqui a curva da receita bruta, cujo ângulo aqui, a tangente desse ângulo alfa, nos dá o preço de mercado. Né? Então é óbvio que para efeito de planejamento, a gente trabalha com o preço esperado. Então observem que a receita bruta menos o custo total vai dar para a gente, quando os dois são iguais, a diferença é nula, e a diferença máxima vai definir para a gente o que nós chamamos de produtividade máxima econômica, porque corresponde ao lucro máximo. Então esse lucro máximo define a produtividade máxima econômica. E essa produtividade máxima econômica é que define tecnologia. Né? Então, esse é o fundamento básico, né? Um dos fundamentos básicos na agricultura. Ou seja, é preciso conhecer essa produtividade máxima econômica para a gente definir a tecnologia a ser utilizada. Então, é bastante importante, na prática, entender esse gráfico e a gente ter para o nosso caso específico o conhecimento da produtividade máxima econômica para a gente adequar quais técnicas, né, nós vamos adotar no nosso sistema de produção. E, por outro lado, para a pesquisa, é importante a produtividade potencial. Bem, então, em termos gerais, é importante a gente entender que água e CO2 representam basicamente 96% da massa de matéria seca de uma planta, né? De maneira geral, seja soja, seja milho, seja cana-de-açúcar. Eu estou falando mais essas três culturas, né? Nós estamos falando de maneira geral, apesar da apresentação a gente vai falar um pouco mais de milho, né? Mas de maneira geral para as três principais culturas brasileiras, tá certo? Nós temos aí a soja com algo em torno de 36 milhões de hectares, o milho com em torno de 16 milhões e a cana-de-açúcar entre 9 e 10 milhões. Então são as três principais culturas. Então observe que esse processo fotossíntese, ele é importantíssimo na natureza e nos demonstra por que é importante escolher genótipo, por que é importante definir época de semeadura,
E é porque é importante a gente acertar a população. Então eu vou dar um enfoque da nossa conversa de hoje à noite sobre esses 3 temas principais, porque, na verdade, definir corretamente o genótipo, definir corretamente a época de semeadura e definir corretamente a população a ser utilizada, a gente está, em última instância, otimizando os recursos naturais, que basicamente precisa de conhecimento. Não custa nada a mais para o produtor. Então nós vamos otimizar o uso de carbono ou de CO2, nós vamos otimizar o uso de luz, de radiação fotossinteticamente ativa, e vamos otimizar o uso de água e de nutrientes. Então observem que isso ocorre basicamente porque da matéria seca, 45% é carbono, 45% é oxigênio. E carbono e oxigênio vem do CO2, ou seja, 90% da matéria seca vem do CO2. O hidrogênio, 6%, isso vem da água. 96% da água de CO2 proveniente dessa importante processo que é a fotossíntese. E da matéria seca, algo em torno aí de 3,5%, a gente colocou 4 aqui para arredondar, são todos os outros nutrientes minerais. Os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, são os macronutrientes primários, os secundários, cálcio, magnésio e enxofre, e os 8 micronutrientes. Então observem que tudo isso, inclusive, entra na água, na planta via água, e nós vamos mencionar mais na frente. Bem, então observem também que, como ordem de grandeza, as perdas que acontecem na prática, de perda de produtividade, acontece por aspectos bióticos, que seria pragas, doenças e plantas daninhas, e abióticos, que no caso aí é da ordem de grandeza de 30%. E aqui no nosso meio, é mais por seca, falta de água ou temperatura elevada. Bem, então para a gente entender o que nós estamos falando de relações, interação solo, planta, atmosfera, então a água é o principal elemento. Então a gente precisa ter uma base termodinâmica para entender melhor a demanda hídrica. Então para isso eu coloquei aqui essa representação da variação a gente vai definir aqui o que é umidade relativa. Então nós temos aqui a pressão parcial saturante de vapor d'água em função da temperatura. Então observem, que nesse exemplo aqui, nós temos na temperatura de 28 graus Celsius, a pressão saturante de vapor d'água. Então, acima disso é líquido, abaixo disso é gás. Então, vamos supor que a essa temperatura a pressão saturante seja esse valor. E que eu vou chamar de ES, a 28 graus Celsius. E eu vou ter aqui a metade disso como a pressão atual de vapor d'água. Se eu pegar e dividir EA por ES, nessa temperatura, e EA for metade, isso dá meio. Então isso significa que a umidade relativa do ar é de 50%. Bem, em função da temperatura e da umidade relativa, a gente calcula o estado energético da água. E conhecendo o estado energético da água, a gente sabe o que vai acontecer, se vai haver evaporação de água, se vai haver transpiração de água, imaginando aqui uma planta, se vai haver absorção de água e assim por diante. Então, tudo isso é definido pelo potencial. Então, vou colocar aqui que o potencial da água na atmosfera
é dado por essa equação, 55,5 RT, temperatura, log da umidade relativa. Então é importante entender bem o aspecto termodinâmico, inclusive para a gente explicar para a sociedade por que uma cultura de soja, uma cultura de milho, durante seu ciclo, gasta 6 milhões de litros de água. Por que acontece isso? É uma questão física. Então observe o seguinte, se eu colocar aqui uma umidade relativa de 50% e colocar aqui uma temperatura de 300 Kelvin, que corresponde a 27 graus Celsius, né? Isso aqui vai dar mais ou menos menos 946. Eu vou arredondar aqui para menos 1.000 atmosferas. Né? Então observe que vai ter menos 1.000 atmosferas na fase atmosfera do sistema agrícola. Na folha vai ter menos 15 atmosferas, na raiz menos 4 atmosferas e no solo menos 1/3 de atmosfera. Então aqui está na capacidade de campo, a raiz está absorvendo água e nutrientes, essa água ascende até as folhas pelo xilema e da folha para a atmosfera transpira. Por que acontece isso? Acontece devido a essa diferença de potencial que acontece na natureza. Então observe, vai sempre do maior para o menor. Menos 1/3 é maior que menos 4. Por isso que há o processo de absorção de água e de nutrientes. Acontece a ascensão via xilema, porque o potencial é menos 15, que é bem menor que menos 4. Por isso que vai da raiz para a folha. E vai da folha para a atmosfera, porque na atmosfera é menos 1.000. Isso aqui durante o dia. Vamos pensar 1 da tarde. Então foi esse o gráfico que nós colocamos aqui para entender o que acontece na natureza. Então observe que na natureza nós temos a temperatura mínima acontece na hora que o sol nasce, e aí a temperatura vai subindo. Vocês podem observar aí nessa cor alaranjada, atinge o máximo, vamos supor que fosse esses 28 graus, lá para 1 da tarde, e volta a cair a temperatura. Em função do que nós vimos em termos de umidade relativa, vamos supor que a umidade relativa começa quando o sol nasce com 100%, e à medida que a temperatura vai subindo, a umidade relativa vai caindo, atinge o mínimo, depois vai diminuindo a temperatura, a umidade relativa acontece o contrário, vai subindo. Então observe que todo dia acontece isso. Né? E nesse caso específico, observem que, se nós voltarmos aqui para o gráfico anterior, observe, por exemplo, se a temperatura cai de 28 para 15, a pressão atual EA é igual a ES, 100% de umidade relativa, a gente chama isso de ponto de orvalho. Então a água passa do estado gasoso para o estado líquido. Então isso é importante na prática para problema de doença. Mas observe então que esse ponto de orvalho, nesse exemplo hipotético, foi 4 da manhã. Então significa que a umidade relativa sendo 100% às 4 da manhã, o potencial passa a ser 0. E sendo 0 de madrugada, 4 da manhã, e menos 15 na folha, não há mais transpiração. Então, observe nesse próximo gráfico o que acontece na natureza. De novo, ao nascer do sol, temperatura mínima, ela vai subindo até 1 da tarde, atinge 28 graus Celsius, a umidade relativa 50% nesse momento, e vamos supor que o potencial seja menos 1.000 atmosferas. Então observe agora, nesse gráfico, representado aí o processo de absorção e o processo de transpiração. E o que nós estamos vendo ali, achurado na cor vermelha, é a deficiência hídrica. Então observe que a planta transpira mais do que absorve água. Então ela murcha temporariamente, mas à medida que o sol
vai se pondo, vai diminuindo a temperatura. Então, o processo de absorção passa a ser maior que de transpiração e a planta recupera a turgidez e começa tudo de novo com a planta túrgida no dia seguinte. É importante entender isso, tá certo? Então, observem que pode haver uma maior à esquerda ou uma menor à direita deficiência hídrica. Quando a deficiência hídrica é maior, isso significa que a planta perde mais água do que absorve, ela fica, vamos dizer assim, com um calor específico da folha menor. Então a mesma quantidade de energia faz aumentar mais a temperatura. Então isso afeta o seu metabolismo e a planta acaba tendo estresse hídrico. Então a deficiência hídrica mais pronunciada acarreta o estresse hídrico. E a planta começa a produzir espécies reativas de oxigênio, começa a produzir etileno, começa a produzir prolina e, obviamente, vai ter mais gasto, né, de energia e etc. e vai acabar perdendo em produtividade. Então, é esse o mecanismo, tá certo? Então, observe que se nós fizermos, vamos dizer assim, a computação por ciclo inteiro, nessa curva preta, tá certo? Imaginando que a evapotranspiração durante o ciclo da cultura, em média, é 5 milímetros por dia, né? Então, se nós fizermos a conta aí, 5 milímetros, né, por dia, em média, de evapotranspiração, vezes 120 dias, isso vai dar para a gente o que nós chamamos de uso consultivo, que a planta usa durante o ciclo inteiro. Então são os 600 milímetros. Se nós pegarmos esses 600 milímetros e multiplicarmos por 1 litro por metro quadrado por milímetro, vezes 10.000 metros quadrados por hectare, nós vamos ter metro quadrado cortando com metro quadrado, milímetro cortando com milímetro. Então nós vamos ter 600 vezes 10.000, 6 milhões de litros por hectare. Ora, nesse exemplo hipotético, para facilitar a conta, eu peguei a cultura de milho, gastando durante os 120 dias do ciclo 6 milhões de litros por hectare, e dividindo pela produtividade de 6.000 quilos por hectare. Então daqui que vem o número, né? Se eu fizer essa conta aqui, 6.000 por 6 vai dar 1.000 litros de água para fazer 1 quilo de grão de milho. É o que nós chamamos de eficiência de uso de água. Então observem que essa curva, na verdade, que nós fizemos, essa integral que nós fizemos aqui, ó, 5 milímetros por dia, em média, durante esses 120 dias, que deu 600 milímetros, essa curva da variação temporal da evapotranspiração potencial da cultura durante o ciclo, na verdade, é como se nós tivéssemos, para cada dia, como nós vimos ali anteriormente, o gasto de água num dia, no outro dia, depois no outro dia. Então a soma de tudo isso é exatamente esse gráfico. Então gastou num dia, vamos supor, 3 milímetros, no outro dia foi 7 milímetros e no outro dia foi 5 milímetros. Então em média 5 milímetros por dia. Então durante o ciclo inteiro, vezes 120 dias, vai dar os 600 milímetros, que equivale a 6 milhões de litros por hectare, que produzindo 6.000 quilos por hectare vai dar 1.000 litros por quilo. Então a sociedade entende, né, que isso é um valor elevado, né, mas na verdade, fisicamente isso acontece em função da bomba da natureza ser temperatura e umidade relativa. E o que define essa ordem de grandeza de gasto de água é temperatura e umidade relativa. Então observe que temperatura e umidade relativa
é que define o potencial, que por sua vez vai definir a evapotranspiração. Qual que é a importância disso na natureza? É que todo e qualquer nutriente, então observe esse gráfico, fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre. Então vamos pegar o caso do potássio, 1% da matéria seca. O caso do nitrogênio, 1,5%, com maior de grandeza. O fósforo, 0,2%. Nós já vimos ali na cor amarela os nutrientes orgânicos, né, que correspondem a 96%. E os demais somados, né, vai dar em torno de 3,5%. Então observem que todos esses nutrientes, eles entram na planta via água. Daí a razão da ordem de grandeza ser 6 milhões de litros. Por quê? Porque se esses nutrientes estivessem mais concentrados, o potencial osmótico seria tal que a planta não absorveria água do solo. Então a solução do solo tem que ser o quê? Diluída. Então é por isso que há alto, entre aspas, né, consumo de água. Então observe que esses 6 milhões de litros que nós mencionamos, né, por hectare, que são gastos durante todo o ciclo, né, na verdade, esses 6 milhões de litros carregam todos os nutrientes necessários para uma determinada produtividade, em função da composição da matéria. Então a gente vai ver mais na frente como é que a gente faz essa contabilidade. Mas imagine, então, esse exemplo, né? Nós temos aqui a cultura de milho e estamos falando de otimização de recurso natural. Então nós estamos falando de otimizar CO2, nós estamos falando de otimização de água e otimização de luz. Então observe novamente, né? A letra E representa a evaporação. Então a ordem de grandeza é 5% da evapotranspiração. Qual que é a importância prática de saber isso? Ora, se 95% da evapotranspiração é transpiração, a prática de fazer a correção da população de plantas é função disso. Então, por exemplo, quando eu tenho milho na safra normal, eu posso usar uma população da ordem de grandeza de 60, 65 mil plantas por hectare, por exemplo. Quando eu vou para a safrinha, obviamente vai depender do ambiente de produção. Então vai ter regiões que eu vou ter que reduzir essa população para 50 mil. Por quê? Porque tem menos água. Então a estratégia de utilizar a água de forma mais eficiente é reduzir transpiração. Por quê? Porque a transpiração é 95% da evapotranspiração. E a evapotranspiração sempre vai ocorrer, por quê? Porque na natureza, a radiação que chega do Sol aumenta a temperatura, diminui a umidade relativa, e aí vai desenvolver um potencial, menos 1.000, menos 500, menos 700 atmosferas, que vai dar para mim a ordem de grandeza. Então, quanto mais negativo, maior a evapotranspiração. Então, observe que eu preciso acertar a população de plantas em função da evapotranspiração. Então, quanto maior for a população, maior vai ser, obviamente, essa evapotranspiração. Então, eu vou ter que acertar a população de plantas em função da chuva e em função do meu tipo de solo. Então, vocês vão ver que, na prática, se eu tenho um solo mais arenoso, eu trabalho normalmente com populações menores. Se eu tenho uma região que chove mais, eu trabalho com populações maiores. Então, voltando ao caso do milho. Então, o milho irrigado, que é mais ou menos 10% da área total de milho no Brasil, que normalmente é semeado aí em julho, agosto, etc., esse milho, a gente trabalha com a maior população, por quê? Porque a água não é fator limitante. Então, a gente pode trabalhar com 70, 75 mil plantas por hectare. Observe, quando a gente compara milho no Brasil com milho da Argentina e com milho nos Estados Unidos, como o solo americano tem uma retenção específica elevada, da ordem de 2 milímetros por centímetro, de profundidade efetiva do sistema radicular, lá eles trabalham com 125 mil plantas por hectare, porque tem mais água. Na Argentina, eles trabalham com 95 mil plantas por hectare.
E aqui a ordem de grandeza debaixo do pivô central é 75 mil plantas por hectare. Então observe que existe uma importância prática muito grande, né, de se entender isso, né? Então, quanto maior for a retenção de água pelo solo, maior a população a ser utilizada. Esse é um dos aspectos, né? Então, observem que essa é a ordem de grandeza de população de milho no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. Mas nesse exemplo específico, voltando aos 5 milímetros por dia vezes 120 dias, dando 600 milímetros, que vai nos dar os 600 milhões de litros por hectare. Desses 600 milhões de litros por hectare, 5% evapora, então 300 mil litros. Então 5 milhões e 700 mil litros transpira. Ora, se sai 5 milhões e 700 mil, entram 5 milhões e 700 mil, mais uma quantidade de água necessária para produzir a matéria seca. Então, a gente sabe que quem fornece isso é CO2 e água. Então, fazendo a conta da água, então qual é a quantidade que a gente precisa para produzir a matéria seca de, nesse caso, 18 mil quilos por hectare? É 6% de 18 mil, porque a água fornece o hidrogênio, que é 6% da matéria seca total, como nós vimos anteriormente. E como cada mol de água tem 18 gramas, e cada mol de água fornece 2 gramas, então 18 por 2 dá 9. Então, 18 mil vezes 6% vezes 9, vai dar os 9.720 litros por hectare. O que é isso? É a quantidade de água, 9.720 litros de água, para fornecer hidrogênio suficiente para produzir os 18 mil quilos por hectare de matéria seca total. Portanto, a absorção, ou seja, toda a água que entra na planta, nesse exemplo específico, será de 5.709.720 litros por hectare. Ou seja, é o que transpira mais a água incorporada à matéria seca. É o que absorve. Então vamos imaginar que nesse solo a gente tem algo em torno de 0,1% de nitrogênio. Fazendo a conta, vai dar algo em torno de 8 mil quilos por hectare. Então observem, nesse caso específico, que 97% está mobilizado, a gente tem algo em torno de 24 quilos de N por hectare. Então a gente aduba na semeadura 30 quilos de N. Então, a gente, olhando esse gráfico aqui da planta de milho crescendo, nós temos aqui uma matéria seca total de 22 mil quilos por hectare, nesse exemplo, vezes 1%, vai dar 220 quilos de N por hectare de extração. Então, observem que esse 220 quilos de N por hectare, nesse exemplo específico, vai ter entrado na planta nesses 5 milhões e 709 mil e 720 litros. Então, a extração total de nitrogênio, nesse exemplo de 220 quilos de nitrogênio por hectare, foram carreados para dentro da planta nesses 5 milhões e 709 mil e 720 litros de água. Certo? Bem, então, aqui tem outro exemplo, né? Então, imagine, por exemplo, outro exemplo, em que nesse caso aqui está produzindo 10 mil quilos por hectare de grão. Sendo 11% água, grão seco é 8.900. Com 9% de proteína, 801 exportado, 801 quilos por hectare de proteína exportada. Com 15% de nitrogênio na proteína, dá 120 quilos exportado de nitrogênio. Se nós fizermos aqui a computação com 0,8% de teor de nitrogênio nas outras partes, então nós vamos ter um retorno de 142. Retorna 142 com os restos culturais, quilos por hectare de nitrogênio, com mais 120. Então nós temos 262 extraído. Então essa extração de 262, nesse outro exemplo, vai nos dar aqui o equivalente a 46 miligramas de nitrogênio por litro de água, que foi absorvido pela cultura.
Então observe que não tem como separar o efeito da água de nutrientes em qualquer cultura. Essa é a interação solo, planta, atmosfera. A atmosfera é a bomba de água na natureza, temperatura e umidade relativa, definindo a ordem e grandeza do potencial. Quanto mais negativo o potencial, maior a evapotranspiração. 95% dessa evapotranspiração é transpiração. Com mais o que a planta precisa de água, que normalmente é desprezível, para a produção de matéria seca, tem a água absorvida. Essa água absorvida é que vai carregar os 262 quilos desse segundo exemplo. Então observe que essa solução de 5.709.720 litros carregaram em cada litro de água que entrou na planta, nesse exemplo hipotético, 46 miligramas de nitrogênio. Né? Então observe que se nós extrapolarmos esse raciocínio para os demais nutrientes, nós vamos ter essa curva para todos os nutrientes. Então observe em azul, né? Em azul, como nós já vimos rapidamente anteriormente, nós temos a curva de acúmulo de matéria seca, né? Então a curva de acúmulo de matéria seca vezes o teor vai dar para a gente a marcha de absorção do nutriente, né? Então observe que essa aqui é a marcha de absorção do nutriente. Então a gente tem aqui quilo de matéria seca por hectare, vezes quilo, por exemplo, do nitrogênio por quilo de matéria seca. Então aqui é o teor vezes o acúmulo de matéria seca vai dar para a gente quilo de nitrogênio por hectare, que é a marcha de absorção. Se eu representar aqui pela família das tangentes, eu vou ter a taxa de absorção. Então aqui é quilos de nitrogênio por hectare por dia. Então observem que, no caso do nitrogênio, a oferta lá na cor vermelha é igual à demanda máxima da planta. Então o elemento que está limitando produtividade nesse exemplo hipotético é justamente o nitrogênio. Então observe que a taxa de fósforo, potássio e os demais nutrientes é acima da taxa máxima, né? Mas o raciocínio é o mesmo. Então essa é a maneira dinâmica de se entender melhor a lei do mínimo e entender a interação solo, planta, atmosfera. Então observe que a atmosfera define o potencial em função de temperatura e umidade relativa, que define a evapotranspiração, que define transpiração e que define a absorção de água, que vem diretamente do solo, e de nutrientes para a produção de fitomassa seca. E parte dessa fitomassa seca, no caso do milho, é o grão, né? Que a gente chama de índice de colheita, a relação entre a massa de grão e a massa de matéria seca total. Então, essa é a primeira... é o primeiro conceito, é o primeiro modelo, né, que eu gostaria que ficasse claro, né, em termos de interação solo, planta, atmosfera. Né? E aí você tem diretamente água e nutrientes fornecidos pelo solo, mas a dinâmica da água na fase gasosa se dá em função da temperatura e umidade relativa que define o potencial da água na atmosfera, que foi a base termodinâmica que nós falamos anteriormente. Bem, então dando continuidade a isso, então empiricamente, a gente define naquele gráficozinho lá em cima, as zonas de suficiência e de deficiência dos diferentes nutrientes. E aí, empiricamente, a gente define, por exemplo, quais são os teores, né, em que a gente deve trabalhar para nortear, né, as nossas adubação de correção, e em função da produtividade, adubação de manutenção, tanto para macro como para micronutrientes. Bem, em função disso, também a gente pode caracterizar de forma mais global a fertilidade do solo pelo fertigrama, definindo aí, pela análise de solo, o teor atual, pela pesquisa, né, o ideal que nós queremos chegar, e em função da experiência a gente corrige isso. Né? Então a gente tem, pela análise de solo, o teor atual, tem o teor crítico pela pesquisa e tem o teor desejado definido pelo homem, né? E isso norteia
a correção. Então, observe que isso é o fertigrama à esquerda, mais acima. A direita, mais embaixo, é o nutrigrama, para a gente avaliar se a gente acertou ou não, né, a nossa ação de manejo. Então, obviamente, isso tem a ver com interação solo, planta, atmosfera. E nesse caso específico, nutrientes, que entrou na planta via água, que por sua vez depende dos processos combinados de evaporação, transpiração, absorção e ascensão da água via xilema. Bem, esse é um aspecto, né, em termos de otimização dos recursos naturais, com enfoque aí em água e nutrientes, que obviamente depende da fotossíntese, CO2 e água, né? Então, essa é a primeira abordagem. Uma segunda abordagem importante é dizer o seguinte, né? Nós temos que definir a população em função da otimização de luz. Então, observe essa cor azul, né? Então, a luz que chega, ou radiação fotossinteticamente ativa, que a planta utiliza efetivamente para fazer fotossíntese, parte reflete, que vai estar aí nesse gráfico da direita, na cor vermelha. Então, o que está em vermelho aí é o que reflete durante o ciclo. É a luz refletida durante o ciclo. Na parte amarela desse gráfico, é a luz transmitida, é aquela que chega no solo para as plantas daninhas. E nós temos aí, em azul, a radiação, ou seja, a luz, a radiação fotossinteticamente ativa que a planta absorve e que efetivamente nos interessa para definir produtividade. Então, o que nós temos que fazer na prática? Nós temos que fazer com que essa área azul seja a máxima possível. Então, para isso, a gente precisa acertar a população, de tal forma que, quando o índice de área foliar for máximo, que é da ordem de 4 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo explorado pela cultura, a radiação transmitida aí na cor amarela tem que ser próximo de 0. Então, nós temos que acertar a população e a distribuição em termos de espaçamento para que essa cor azul, que é a radiação fotossinteticamente ativa, absorvida, seja máxima, tá certo? Então, observe aí esse gráfico, né, mostrando para a gente que a eficiência de uso de luz, ela é tanto maior quanto a gente olha para o terço superior, para o terço médio e para o terço inferior. Então, observe que a planta ela é mais produtiva na parte superior. Então, observe 16,24% contra 4,82%, 35% contra 42% no dia nublado, com 100 joules por metro quadrado por segundo. Então, observe que ela é mais produtiva, porque você tem aqui 16 contra 4,82 gramas de CO2 por metro quadrado por dia. Contra, por exemplo, 37 e 18 num dia de céu limpo. Conclusão, na natureza, dia de céu limpo, planta é mais produtiva. Observe aí, 37 contra 16 no terço superior, 29 contra 9 no terço médio e 18 contra 4. Então a planta é mais produtiva. E o terço superior é mais produtivo quando comparado com o terço médio e o terço inferior. Então isso também mostra por que é que a tendência no melhoramento é você ter plantas menores. Só que você tem que aumentar a população de plantas, estou falando de milho, sem aumentar massa por unidade de área. Isso é um fundamento importante, tá certo? Então muita gente faz experimento errado, ou seja, aumenta a população de uma planta grande, aí aumenta a massa, aumenta a respiração e você tem resultado negativo. Então, na verdade, o conceito é aumentar a população para aumentar a produtividade, para aumentar a eficiência de uso de luz, sem aumentar a massa. Então, obviamente, a planta é outra, que não aquela para populações mais baixas. Então, aqui está mostrando aí o comparativo, né, de dia de céu limpo, que é 500 joules por metro quadrado por segundo, contra dia
de céu nublado. Então, céu limpo produz mais do que céu nublado. E também o terço superior produz mais que o terço inferior, apesar de ter menor eficiência. Então, observem aí à direita, né, mostrando essas duas curvas. Então, essa curva que maximiza a radiação fotossinteticamente ativa absorvida é a população mais correta, é a população e o espaçamento mais corretos. Então, o que a gente precisa é justamente otimizar mais luz. Então, observe o que acontece na natureza. Nós temos o primeiro gráfico à esquerda, a variação temporal da temperatura e da radiação fotossinteticamente ativa no meio, né? E também do fotoperíodo. Quantas horas de luz tem no dia? A combinação desses três nos dá esse gráfico de baixo, né, que é a assimilação de dióxido de carbono. Essa assimilação de dióxido de carbono a gente pode calcular aí, transformar isso em fotossíntese bruta, em quilos de carboidrato por hectare de folha, né? E tem a respiração, também quilos de carboidrato por hectare de folha. Subtraindo um pelo outro, eu vou ter a fotossíntese líquida. Quando eu multiplico pelo índice aerofoliar, eu tenho, então, a fotossíntese líquida em termos de quilos de carboidrato por hectare de solo explorado pela cultura, que é esse último gráfico da direita, né? E, finalmente, multiplicado pela partição, eu vou ter aí, e pela eficiência de conversão, eu vou ter aí as diferentes produtividades, né, dos diferentes órgãos. E, no final, eu tenho a produtividade. Então, observe que é assim que acontece na natureza, né? Na verdade, a agricultura é a arte, né, de colher o sol. Então, observem que é importante também levar em consideração a senescência. Então, aqui, nós temos a partição de carboidrato que nos norteia qual é a estratégia da planta de sobrevivência. Então, é por isso que, se nós quisermos interferir no sistema articular, o investimento tem que ser ou na semeadura ou no tratamento de sementes. E observe que, na primeira fase, na fase vegetativa, os principais órgãos, que são os drenos fisiológicos, são raiz, folha e colmo, no caso do milho. Raiz, folha e haste, no caso da soja. Raiz, folha e colmo no caso da cana-de-açúcar. E no caso da cana-de-açúcar não tem a segunda fase, que é a fase reprodutiva, que, nesse caso aqui, é específico para o milho, onde a gente tem aqui o pendão, a espiga e a semente botânica. Bem, aqui nós temos a eficiência de conversão, então isso aqui é para mostrar para a gente, né, que a composição da matéria influi na produtividade. Então observem, né, que a eficiência de converter carboidrato em óleo é de 31%, e a de converter carboidrato em lignina de 45%, e de converter em proteína 52%. Então existem componentes mais caros e componentes mais baratos, tá certo? Então, enquanto a indústria não pagar por qualidade, é melhor, por exemplo, no caso do milho, para o produtor rural, trabalhar, para quem vende o grão, né, para o milho com menor teor de proteína, porque você vai conseguir produzir mais por unidade diária. Então, são importantes informações, né, para decidir, por exemplo, também a escolha de genótipo. Então, observe que, de maneira geral, a eficiência é da ordem de 68%. Então, observem aqui o milho. Então, eu escolhi aqui o milho para falar sobre fenologia, né? Então, observem aqui os estádios fenológicos, 0, 1, 2, e assim sucessivamente até o 10. Tendo aqui a primeira fase, a fase vegetativa, onde as folhas são a referência, né? 2 folhas, estádio 0, 4 folhas, estádio 1 e assim por diante. E aí tem a emissão do pendão no estádio 4, tem o florescimento no estádio 5, e aí o estado do grão, grãos leitosos, grãos pastosos, grãos farináceos, farináceo duro e, finalmente, ponto de maturidade fisiológica. Então, observem que para cada cultura é importante a gente entender o que acontece. Então, no início, é importante a gente identificar se a população inicial planejada foi atingida, em função da população final que nós queremos atingir, né? Então, se nós planejamos 70 mil plantas por hectare no final do ciclo, é importante saber que a mortalidade é da ordem de 4, 5%, então a gente tem que ter um número de plantas no início
para que tenha essas 70 mil plantas no final. Observe que quando a planta possui 4 folhas, basicamente, aí acontece a diferenciação dos primórdios florais. É nesse momento importantíssimo, né, que define aí a produtividade potencial. O número de fileiras da espiga é definido aí com 7, 8 folhas. Ou seja, se a planta vai ter 1 ou 2 espigas, né? Observe que tanto o número como o tamanho máximo da espiga, ou seja, o número de fileiras, bem como o número de grãos na fileira, que vai definir o diâmetro e o comprimento da espiga, acontece aí mais tarde, né? Com 12 a 14 folhas. Né? Então observe também que a partir do florescimento o número de grãos praticamente máximo está definido. E a partir daí a massa do grão é que vai ser definida, em função do ambiente de produção. Então observe que entre os estádios 5 e 6, entre o florescimento e grãos leitosos, essa interação com o ambiente é muito importante, porque esse é o momento crítico em que há máxima demanda por água e máxima sensibilidade à falta de água. Então é nesse momento, por exemplo, que a gente define o critério da população e também define a época de semeadura. Então, intuitivamente ou não, a gente faz com que essa época coincida com a máxima probabilidade de chover pelo menos a evapotranspiração potencial durante esse período, tá certo? E assim por diante. Aí você tem no 7 a diferenciação do eixo embrionário, aí você tem o crescimento do embrião endosperma, vai formar o dente e finalmente, aí com 30% a 35% de água, né, atinge aí o ponto de maturidade fisiológica e termina o ciclo. Observe que no caso do milho é importante saber que ela tem a estratégia de, durante a fase vegetativa, armazenar parte do carboidrato excedente no colmo, da importância do diâmetro. E por que isso? Porque no período pós-florescimento, ou seja, na fase reprodutiva, principalmente entre os estádios 5 e 7, de florescimento, grãos leitosos até grãos pastosos, vai haver realocação de carboidrato do colmo para enchimento do grão. Então isso vai depender, obviamente, do ambiente de produção. Então essa interação solo, plantas e atmosfera é importante. Então, se houver falta de água no solo, a planta compensa para perpetuar a espécie, realocando esse carboidrato armazenado durante a fase vegetativa no colmo. Por outro lado, é importante também esse período pré-florescimento para distribuir melhor, né, as folhas e aí a importância do índice área foliar, que deve estar da ordem de 4, como já foi mencionado, né, a 4,5 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo explorado pela cultura. Bem, aqui é o aspecto do cuidado aí, por exemplo, do posicionamento da semente e não trabalhar com mais de 40 quilos de K2O por hectare, em função do efeito salino. Aqui é um resumo, né? População inicial com 2 folhas, com 4 folhas a produtividade potencial, em função da diferenciação dos primórdios florais. Aí o número de fileiras na espiga aí com 7, 8 folhas. E a prolificidade e o número de grãos por fileira com 12, 14 folhas. Bem, aqui nós temos a equação da produtividade. Então isso aqui tudo nós já vimos anteriormente, é um resumo de tudo que nós falamos, mas se nós pegarmos aqui a equação da produtividade e colocar os valores, né, variando aí a população de 45 a 70 mil, pode ter mais, pode ter menos, como ordem de grandeza, né? Aí em torno de 0,9 a 1,3 espigas por planta, aí de 12 a 14, 16, 18, 20 ou 22, né, fileiras por espiga, a massa, né, de cada grão variando de 0,26 a 0,4, 0,25 a 0,32, desculpa, grama por grão, e o número de grãos na fileira de 26 a 40, então fazendo todas as possibilidades, a gente vai ter uma produtividade variando de 1.200 a 12.000, né? Então é importante a gente entender, né, que a produtividade, na verdade, é resultante de todos esses fatores, da interação solo, planta, atmosfera. Então, daí a importância, né,
da luz, do CO2, da água, de nutrientes e, obviamente, do manejo. Só que o manejo tem que ser norteado por conhecimento. Então, normalmente, para se otimizar esses recursos naturais, a gente precisa acertar a população de plantas, a gente precisa acertar época de semeadura, em função do ambiente de produção. Então, aqui é justamente mostrando aí o colmo, né, como órgão de equilibrar, né, essa produtividade. Então, pode ser de 17% numa situação ótima até 44% numa situação de maior estresse. Então, isso tem a ver justamente com a interação solo, planta, atmosfera. Então, aqui é uma maneira, né, da fase planta, né, garantir a perpetuação da espécie quando o solo e a atmosfera forem desfavoráveis, a planta acaba remobilizando do como 44% de carboidrato para encher o grão. E observe que na situação ótima é pelo menos algo em torno de 17%. Bem, aqui é importante para o controle de plantas daninhas. Então a gente precisa, em função aí da interação solo-planta-atmosfera, nesse caso, competição por água e nutrientes, da planta de interesse, seja soja, seja milho, seja cana-de-açúcar. Nesse exemplo aqui, seria o milho. Então, a informação importante qual que é? É que a partir de 5 folhas, começa a haver competição interespecífica por água, luz e nutrientes. Então, observe que essa interação passa a ser negativa a partir do momento em que a planta se apresenta com 5 folhas. Portanto, essa informação é útil para nortear a ação de manejo, controle de plantas daninhas. Então, a gente tem que ter ações no intuito de deixar a cultura no limpo a partir de 5 folhas. Seja usando de forma isolada ou combinada herbicidas em pré-plantio incorporado, em pré-emergência ou em pós-emergência. Então, é importante aí entender isso. Sobrevivência dos grãos, então observe que milho não compensa como soja. Então, é importante entender que, no caso do milho, não se pode errar em população. Então, no caso da soja, por exemplo, já existe uma certa compensação. Então, milho não compensa, como é compensado em soja. Observe que nós falamos, né? Então, por exemplo, dias nublados, falta de água, população excessiva, praga, doença, etc., diminui a produtividade. Então, observe que o colmo também é importante como reserva alternativa, né, para garantir, né, o enchimento do grão no pós-florescimento. Então aqui mostra tanto para a agricultura de sequeiro quanto para a agricultura irrigada, né, a importância de se conhecer, né, esse período crítico aí. Bem, então observe que esse período crítico de 10 a 15 dias, a gente acerta de tal forma, como mencionamos anteriormente, que coincida com a máxima probabilidade de chover pelo menos a evapotranspiração potencial. Por exemplo, nesse exemplo, 10 dias, vem 5 milímetros, dá 50 milímetros nesse período, entre o florescimento e grãos leitosos, e vamos considerar como período crítico. Então nós vamos ver qual é a época na minha fazenda, na minha propriedade rural, que tem uma probabilidade máxima de 10 dias consecutivos chover pelo menos esses 50 milímetros. Então eu acerto aí, tá certo? Esse período para que ocorra entre o florescimento e grãos leitosos. Aí eu volto 2 meses para trás e defino a minha semeadura. Esse aqui é o princípio, né? Que eu norteio, então, época de semeadura, escolho o genótipo. Bem, para escolher genótipo, eu vou lançar aqui esse princípio. Observe o seguinte, existe aqui produção, quilos de carboidrato por hectare, em função da temperatura. Tem a respiração e fotossíntese, a fotossíntese bruta menos a respiração da fotossíntese líquida. A fotossíntese líquida máxima define para a gente o quê? A temperatura ótima. E a temperatura ótima define para a gente o quê? O genótipo. Então observem, né, que esse é o último princípio que eu gostaria aqui de abordar. Então, qual que é, vamos dizer assim, o enfoque da nossa conversa hoje à noite? Nós precisamos, para nortear as ações de manejo, ter conhecimento. E no aspecto principal de otimizar os recursos naturais.
dióxido de carbono, água, nutrientes e luz. Então a gente precisa escolher adequadamente o genótipo. A gente precisa escolher adequadamente a época de semeadura com esse genótipo. E a gente, para isso, então, no caso da escolha do genótipo, se o ambiente de produção estiver com a temperatura média em torno de 25 graus, eu tenho que escolher o genótipo cuja temperatura ótima é 25 graus, que normalmente são os materiais super precoces. Agora, se o genótipo, se o ambiente de produção é de 30 graus, eu preciso escolher o genótipo cuja temperatura ótima é 30 graus. Para quê? Para que eu otimize o uso de água, de nutrientes, de carbono e de luz. E normalmente esse material com temperatura mais elevada, na prática, são os materiais mais tardios. Então, no caso específico do milho, para a gente finalizar a nossa conversa, né? Então, época mais fria, seria a época irrigada, que é semeada em julho e agosto. Para eu otimizar melhor os recursos naturais, eu tenho que utilizar material o quê? Super precoce. E na safra normal, que é a época mais quente, eu tenho que utilizar os híbridos mais tardios, tá certo? Então observe que com essa conversa, né, eu tentei demonstrar para vocês aqui a importância prática da fotossíntese, que em última instância, né, por ser o carbono, o oxigênio e o hidrogênio 96% da matéria seca, a importância da gente definir corretamente a população de plantas, escolher corretamente o genótipo em função da época de semeadura. O princípio de aumentar produtividade, aumentando população. Só que tem que levar em conta dois aspectos. O primeiro diz respeito à respiração. Então, nesse gráfico aqui, ó, se nós colocarmos população de planta e aqui nós colocarmos quilogramas de carboidrato por hectare por dia, por exemplo, então observe que a fotossíntese aumenta potencialmente com o aumento da população e a respiração aumenta exponencialmente. Então, se eu subtrair a fotossíntese menos a respiração, eu vou ter o gráfico da fotossíntese líquida. E esse máxima fotossíntese líquida define a população ideal. Então, essa população ideal, ela não pode ter população excessiva, porque tem respiração excessiva. E nem tem população de menos, porque vai subutilizar os recursos naturais. Então, existe uma população ideal que precisa ser utilizada. Então, observe que no caso, por exemplo, do milho, teoricamente, nós podemos chegar a 150 mil plantas por hectare. Isso é ideal, né? Isso são modelos, né? Mas na prática, nós temos aí já algo em torno de 125 mil plantas que os americanos utilizam. Então observe que no caso americano, esse material de folhas mais inclinadas da esquerda é que é utilizado. E são plantas mais baixas e com a massa por planta menor. Então, quando a gente aumenta a população, obviamente vai depender do ambiente de produção. Aí no caso de latitude, quanto maior for a latitude, mais inclinada tem que ser a folha. Portanto, esse material mais horizontal seria para regiões próximas do Equador e a inclinada para latitudes elevadas, como 45 graus, 50 graus de latitude. Outro aspecto é que a planta com menor massa permite trabalhar com população mais elevada, por causa do aspecto fisiológico da respiração, tá certo? Então isso é um fundamento importante. Existe muita teoria atrás disso. Então observe, por exemplo, aqui ó, como é que calcula o espaçamento entre plantas, calcula espaçamento entre fileiras em função do ângulo da folha,
e aqui tem, em função da transmitância, então existe hoje bastante teoria, né? E aqui tem resultados práticos, né? Mostrando para a gente que a população aumenta a produtividade. Então observe aí, variando aí de 189 a 210 sacas por hectare, variando de 54 mil a mais de 75 mil plantas por hectare. Aumentou, mas obviamente tem que respeitar esse princípio. Aumentar a população sem aumentar massa por unidade de área. Então eu não posso pegar uma planta grande, alta, etc., e simplesmente reduzir o espaçamento e trabalhar com população maior. Na verdade, essa planta é outro híbrido. Agora, o que tem sido feito ao longo da história para diminuir massa, para permitir aumentar a população? Então observe, por exemplo, que foram feitas muitas coisas, né? Então observe nesse gráfico que na década de 70 tentava-se aumentar a população, mas tinha 70%, tinha 10% na década de 70, 10% das plantas sem espiga. Então observe que na década de 90 isso já foi resolvido, né? Então a gente trabalhando com 100 mil plantas por hectare, praticamente não caía. Então, por exemplo, planta sem espiga tinha 10% e agora caiu para menos de 2%. Observe aí que no futuro, parte das plantas da população de milho não vão ter pendão. Então, é tudo no intuito de você aumentar a população sem aumentar a massa. Então, observem, a exemplo de que se produz semente de milho, então, normalmente, a gente produz um híbrido simples, com as linhagens AB, na proporção de 4 linhas de fêmea para uma de macho. Então, nesse exemplo, nós poderíamos, a gente sabe que nós poderíamos ter 20% das plantas com pendão, que produziria suficiente quantidade de pólen, né, para pulverizar toda a área. Então, observe que existe essa tendência, né, de diminuir a massa do pendão e até mesmo parte da população não ter pendão no futuro. Então, observe aí também que no passado, quando se trabalhava na década de 60, por exemplo, o acamamento chegava da ordem aí de 50%, 45%. Na década de 80 melhorou e na década de 90 já foi resolvido, né? Então diminuiu muito o problema de acamamento. Então sempre o melhoramento procurou aumentar a população para ganho de produtividade. Aqui é a redução do espaçamento. Então observe aí na década de 70, né? Então observe aí, aumentando o espaçamento, diminui a produtividade. De novo, aumentando o espaçamento, diminui o número de grãos por espiga. Bem, então, esses princípios são importantíssimos, né, para nortear aí o que nós falamos, né, ganho de produtividade com aumento de população. Então, observe que é importante a gente fazer isso sem aumentar massa.